Nós vamos ler aí do versículo 1 ao 6 e depois do 12 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque. Quem apareceu a Isaque? O Senhor. E disse a ele: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou aonde? Em Gerar. Vamos ali para o versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu muito pouco. Colheu a 100 por um, para cada uma semente, ele colheu 100 frutos, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já está poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou-se Tina. Isaque mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que Eles viram claramente que o está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento e partiram em paz.
Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Bet-seba. Só até aí a palavra. Que coisa tremenda quando Deus abençoa uma pessoa, não é verdade? Nós estamos falando aqui do filho de Abraão, o grande patriarca da nossa fé, o grande patriarca do povo judeu. E nós estamos falando aí de Isaque, que era o filho da promessa de Deus a Abraão, um filho dado na velhice de Abraão e na velhice de Sara. Nós sabemos que antes de Isaque, por uma questão de precipitação, a Sara entregou a sua serva egípcia e ali Abraão teve com ela um filho chamado Ismael. Mas a palavra em todo o tempo, e Deus também confirmava que aquele não era o filho da promessa, porque o filho da promessa era o que viria de Abraão com sua esposa Sara. Esse filho, Deus havia prometido a Abraão que através do seu filho ele iria multiplicar, ele ia fazer com que a descendência de Abraão, através de seu filho, fosse tão numerosa como as estrelas do céu. Isaque aprendeu com Abraão a obedecer a Deus. Ele aprendeu a guardar os preceitos, as leis e os mandamentos de Deus. Isaque pôde viver experiências que lhe renderam ali bênçãos tais que até os seus inimigos preferiram fazer acordo com ele, pois sabiam que o Senhor estava com ele. Gerar era uma cidade próxima à fronteira com o Egito, e era uma cidade mais para o meio, depois do deserto, mais perto do mar Mediterrâneo. Por isso, em Gerar, havia mais possibilidade de se encontrar água, não na região desértica, onde Isaque estava com todo o seu acampamento, com a sua família. Geralmente, eles andavam com seus pastores, com seus servos, era um grupo muito grande de pessoas. E aí, então, Deus avisa que aquela terra em seca haveria fome e que era para Isaque ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Eu quero falar nessa noite sobre bênçãos inesgotáveis para os que obedecem a Deus. Você pode repetir para mim? Deus tem bênçãos inesgotáveis para aqueles que o obedecem. Mesmo em meio à escassez. Ali havia fome. Não havia nada que ele pudesse fazer, porque o lugar era desértico e era uma época de seca, era uma época em que a fome assolava aquela região. Mas Isaque confiou na palavra de Deus, que disse a ele: vá para o lugar onde eu lhe mostrarei. Tem uma similaridade aí com o que Deus falou para Abraão, quando tirou Abraão de Ur e falou: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Sabe, amados, muita gente está aqui no país hoje, aqui nos Estados Unidos, e foi porque Deus mostrou. No meu caso, eu tenho certeza absoluta que Deus mostrou, quando disse: vai para lá, para os Estados Unidos, porque lá Deus vai te prosperar. E eu falava assim: Estados Unidos, eu não quero ir para lá. Eu não queria vir, mas Deus me mostrou, e Deus me mandou para cá. E há 25 anos, Deus me plantou aqui nessa terra. E eu posso dizer que Deus me prosperou, sim, porque o que Deus tem feito em todos esses anos é muito mais do que eu tinha imaginado para a minha vida. Quantos de nós estamos aqui porque ouviu a voz de Deus? Mas tem alguns, né, que resolveram assim: eu vou porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Se Deus quiser ou não quiser, mas eu vou. E aí chegou aqui. Aí essas pessoas, geralmente, que não vêm debaixo de uma direção de Deus, que não vai para algum lugar debaixo da direção de Deus, enfrenta muito mais problemas. Mas isso também não quer dizer que não possa prosperar, porque a palavra de Deus ela nos diz que
quando a gente arrepende e a gente confessa o nosso pecado, até o pecado da teimosia mesmo, Deus ele faz o quê? Ele tem misericórdia de nós. Então, assim, continue, se você veio fora da vontade de Deus, continue clamando pela misericórdia de Deus. E Ele é misericordioso, Ele vai te atender e Ele vai te prosperar, mesmo nos tempos difíceis. Assim como Ele fez com Isaac. E eu penso que a palavra não diz, mas Isaac deve ter pensado assim: o Egito é a terra mais próspera dessa região. Eu vou para o Egito. E aí Deus falou com ele: não desça ao Egito, fique aqui, porque aqui eu vou te prosperar. Imagine vocês que aquele lugar, os filisteus moravam ali, eles não estavam numa época muito boa, onde uma lavoura plantada pudesse dar os seus frutos em abundância, mas a palavra nos diz que Isaac, naquele ano, plantou a sua lavoura e Deus fez multiplicar as suas sementes. Ele colheu a 100 por 1. Porque Deus, Ele é o Deus também que trabalha na escassez. Porque Ele quer mostrar para todos os outros que Ele é Deus. Para Ele não há limites, para Ele não há impossibilidade, para Ele não há dificuldade. Onde Ele quiser nos prosperar, Ele vai nos prosperar. Porque é o nome dEle que será glorificado através da nossa vida. E nós vemos isso nessa história. Isaac, ele começou a prosperar de tal maneira que os filisteus ficaram com inveja dele. Imagine vocês, eles eram dono daquela terra. Eles estavam já ali há muito tempo, eles estavam ali naquelas cidades. E ali, no entanto, eles nunca viram uma prosperidade tão grande quanto a de Isaac. Mas ele estava obedecendo uma palavra que Deus tinha dado a ele. Fique aqui, e aqui eu te prosperarei. Obedecer a Deus traz bênção sobre a nossa vida. Ainda que nós estejamos passando por situações difíceis. Quando nós nos firmamos na presença de Deus, quando nós o obedecemos de todo o nosso coração, ainda que o nosso desejo não seja aquilo que Deus está nos instruindo a fazer, se nós obedecermos, nós teremos o melhor, as bênçãos inesgotáveis de Deus sobre a nossa vida. Amém? Eles não sabiam qual era o segredo da prosperidade de Isaac. Até que eles, então, o mandou embora. Disse para Isaac: nós não queremos. Abimeleque, o rei dos filisteus, chegou para ele e disse para ele: vai embora. Você prosperou tanto que nós não queremos você no nosso meio. Sabe por quê, gente? Às vezes a nossa vitória incomoda os outros, incomoda aqueles que não têm a bênção de Deus. Ainda que eles possam ser prósperos, a nossa prosperidade muitas vezes os incomoda, porque eles não têm a bênção nem o temor a Deus. E nós temos. Então, quando as pessoas que nos invejam, como invejaram, como aquele povo que era dono daquela terra, invejou Isaac pela sua prosperidade, quando isso acontece, Deus, então, Ele vai deixar que nós sejamos movidos para alguma outra situação, para outro lugar. Mas Ele estará conosco, porque Deus nos prometeu que Ele jamais nos abandonaria, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Às vezes, você pode não estar com Deus, porque você não tem uma comunicação direta com Deus, porque você não se quebranta diante de Deus, porque você está tão apressado, está tão cheio de atividades, que você está tão preocupado, que você não se comunica com Deus e você não o pode sentir. Mas Ele está com você. Basta que você clame pelo nome dEle, que você vai experimentar aquilo que Ele tem para a sua vida. É assim
Foi assim na vida de Isaque. O segredo da prosperidade dele era porque ele tinha sobre a vida dele a promessa da multiplicação e da bênção de Deus. Na contramão de circunstâncias, das evidências das circunstâncias adversas, quando nós ouvimos e obedecemos a Deus, tudo flui a nosso favor. Precisamos obedecer. Precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Sabe, às vezes as pessoas não conseguem entender como é ouvir a voz de Deus. Deus fala através da sua palavra. Deus pode falar através de um louvor. Deus pode usar alguém para falar conosco. Mas Deus também fala ao nosso coração. Você não precisa procurar ninguém para saber o que Deus pensa a seu respeito. Pergunte para Ele. E dê atenção a Ele, dê ouvido. Dê um tempo para Deus e Deus vai falar para você. Eu gosto quando o salmista diz assim que ele está clamando a Deus, ele está pedindo direção a Deus, e aí então Deus diz a ele: instruir-te-ei e te mostrarei o caminho que você deve seguir, e sob as suas vistas eu te darei conselho. Deus faz assim. Basta que você dê ouvidos a Ele. Basta que você realmente se renda na presença dEle. E você vai ouvir Deus falando com você. Que diferença que fez ali, quando Abimeleque, o rei dos filisteus, ele permitiu que Isaque ficasse nas suas terras. Provavelmente, a Bíblia não diz, isso sou eu que tiro as minhas conclusões. Ele deve ter pensado assim: esse lugar não vai fazer diferença nenhuma, porque a terra está seca. Nós estamos vivendo um período de dificuldade e tal. Ele vai ficar aí, não vai dar em nada. E foi isso que talvez o Abimeleque pensou. E ele ainda pensou mais. Ele deve ter pensado assim: eles nem vão demorar aqui. Isso aí, vai ser uma passagem. Ele vai ver que não dá nada, que é uma terra arenosa, que é uma região arenosa, que está seco, isso aqui, se ele plantar não vai dar. Eles nem vão ficar aqui, deixa ele ficar. Só que ele não sabia. Ele não sabia que foi o dono da terra que mandou Isaque ficar ali. Ele não sabia que foi o dono da terra que abençoou a lavoura de Isaque. Ele não sabia que todo o rebanho de Isaque estava se multiplicando, porque o dono do rebanho, o verdadeiro dono do rebanho, dava ordem a respeito daqueles pastores, daqueles rebanhos. Ele não sabia disso. Eles já haviam tido no passado experiências com a vida de Abraão. E eles ficaram tão chateados, porque onde Abraão cavava um poço, dava água. E assim acontece na nossa vida, gente. Com que nós colocarmos as mãos, Deus irá prosperar. Porque Ele é Deus e o prazer de Deus é nos abençoar. Abraão já tinha passado por aquela terra, cavou vários poços. E poço no deserto, água, é vida. Mas eles foram lá por despeito, por inveja, e eles foram e botaram terra, soterraram todos os poços. Isaque foi passando e abrindo aqueles poços, e a água ia brotando. E aí, quando Isaque, então, formou a lavoura, viu que colheu 100 por 1, porque Deus o estava abençoando, Abimeleque, então, vê que Deus estava abençoando ele. E já não mais queria ele nas suas terras. E aí, então, despede Isaque. Manda que ele vá embora. Ele não foi muito longe. Só que imagine uma caravana. Pastores, rebanhos, servos, servas. Isaque pega todo aquele povo. Deixa para trás os poços cavados, a água. Deixa para trás a lavoura. E vai embora para o vale de Gerar, não muito longe da cidade de Gerar. E ele vai para lá. E aí, então, ele consegue
novamente se destacar no meio dos pastores que ficavam no Vale de Gerar, os pastores dos filisteus. Sabe por quê? Porque as bênçãos inesgotáveis para os que obedecem a Deus, elas vêm mesmo em meio à oposição do inimigo. O inimigo pode gritar, ele pode se espernear, ele pode tentar nos parar, mas o que está em nós é maior do que o inimigo das nossas almas, é maior do que os nossos inimigos. E aí, logo que chegou ali, Isaac teve novamente que pedir permissão para ficar no vale, porque era onde os pastores dos filisteus ficavam. E ali, então, Deus coloca Isaac numa situação muito difícil, porque antes, aqueles versículos que nós não lemos entre o 7 e o 11, é a história de que Isaac, quando chegou a Gerar, com medo de que eles o matassem para tomar Rebeca, sua esposa, que também era uma mulher muito bonita, ele mentiu. Ele disse para o rei que ela era irmã dele. Repetição de história, né? Porque Abraão também fez isso com Sara, quando chegaram no Egito. Mas então, um dia, já tinha se passado meses, Abimeleque estava na janela e vê então Isaac acariciando Rebeca. E ele fica bravo. E ele vai e fala, por que você mentiu? Por que você fez isso? Ele disse, eu tive medo que vocês me matassem para tomá-la como mulher de um de vocês. E aí, então, Isaac, o rei dá ordens para que ninguém tocasse nem em Rebeca, nem em Isaac. Isaac mentiu. E mentira não é de Deus. Nós sabemos que o pai da mentira é quem? É o diabo. Ele é o pai da mentira. Mas o diabo, ele armou uma cilada para Isaac. E como um ser humano, como eu e como você, que falha, ele caiu na cilada do diabo. Ele mentiu, dizendo que a mulher, na verdade, a mulher dele, ele disse que era irmã dele. Satanás, com as suas astúcias, ele arma ciladas. Porque Isaac pensou, se eu falar que eu sou o marido dela, eles me matam para ficar com ela, porque os povos eram assim que acontecia no passado. Não sei nem se hoje, nos nossos dias, ainda acontece esse tipo de coisa. Mas aí, Isaac, então, cai na cilada do diabo. Fala que ela é sua irmã. Lembra a história do seu pai? Fala que ela é sua irmã. Porque o diabo tinha um plano. A hora que o rei descobrir, o rei vai fazer o quê? Vai matar Isaac. E se matar Isaac, a promessa não se cumpre. Mas eu gosto quando Jó, lá no capítulo 42, no versículo 2 de Jó, ele fala assim para Deus, sei que tudo podes fazer, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus para a nossa vida não serão frustrados. Porque nós temos um Deus que zela pela sua palavra, que zela pela sua promessa para cumprir na nossa vida. E o diabo, então, que é o pai da mentira, que é aquele que faz a confusão, ele então falou, opa, essa minha astúcia não funcionou. Eu vou agora me virar para quem? Para os pastores. Vamos arrumar uma oposição aqui. Sabe, gente, muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos, o pastor pregou sobre isso aqui no domingo, não são apenas humanas. Os nossos inimigos não são apenas esses de carne e osso. Os nossos inimigos, eles estão, potestades e principados atuando na região celestial contra as nossas vidas. O diabo vai incitando as pessoas contra nós. Por isso é que muitas vezes, por falta de sabedoria e discernimento das coisas espirituais, as pessoas se envolvem em confusões, porque falta sabedoria e discernimento de Deus.
Porque quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, nós não caímos nas ciladas do diabo. E aí então o diabo se volta, ele viu que, opa, o rei não matou Isaac, muito pelo contrário, deu ordem para que ele e a sua esposa não fossem tocados. Ele foi protegido. Então, eu tenho um outro processo. Eu tenho uma outra arma que eu usarei para acabar com esse Isaac. Porque não era do interesse do diabo que aquela nação fosse formada através da herança, através da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Deus frustrou os planos do diabo. E pela infinita misericórdia, porque, como eu disse, nós somos falhos. Isaac falhou, nós estamos vulneráveis a falharmos também. Mas Deus é misericordioso. E quando nós confessamos o nosso pecado, as nossas falhas, os nossos deslizes, Ele usa da sua misericórdia para nos levantar e para restaurar a nossa vida. É um processo de Deus na nossa vida, para que nós possamos viver o que Ele tem preparado para nós. Então, não se deixe enganar, fique atento às ciladas do diabo. Ela falhou com relação ao rei mandar matar Isaac, mas aí o diabo incitou os pastores. Olha, os pastores de Isaac começaram a abrir poços para encontrar água. E aí o que eles faziam? Iam lá, entulhavam os poços, iam lá, brigavam e falavam, essa terra é nossa. Você abriu o poço, encontrou água, mas essa água aqui é nossa, porque a terra é nossa. Isaac, a Bíblia não relata nenhum tipo de contenda de Isaac com os pastores dos filisteus. Pelo contrário, Isaac saía dali e os seus pastores, os seus servos iam e abriam novos poços. A cilada do diabo é nos meter em confusão. Ele fica cirandando. A palavra diz, que ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para nos atacar. Agora, se nós tivermos da parte de Deus o discernimento, nós não cairemos nas ciladas do diabo. E aí, mais uma vez, o rei fica incomodado com a presença de Isaac naquela terra. E aí, então, o acampamento, o Isaac foi para esse local mais afastado, e a gente vê aí no texto que nós lemos, eu quero ler novamente no versículo 24, diz assim, Isaac, ele mudou, e naquela noite ele estava ali, exatamente, então eu fico pensando que ele devia estar se perguntando, ai meu Deus, o Senhor falou que ia me abençoar, que era para mim ficar nessa terra, a lavoura estava ali prosperando, o meu rebanho estava aumentando, e agora eu tive que sair de lá, vim para outro lugar, agora eu tenho que começar tudo de novo. E aí, naquelas horas que a gente deita e que a cabeça fica lá, os pensamentos ficam lá nos remoendo, e a gente fazendo perguntas sem respostas, mas quando nós perguntamos para a pessoa certa, ele vem com a resposta. E a palavra diz que naquela noite o Senhor apareceu para Isaac e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E Isaac, o que ele fez? Ele ouviu aquilo foi como um alimento, como uma vitamina que o fortaleceu na sua confiança em Deus. E não ficou só por isso. Ele se levantou e ele fez um altar para Deus. Quantas vezes Deus nos responde? E nós simplesmente seguimos o nosso caminho sem levantar esse altar para Deus. Sabe? Glória, honra, é parar, é agradecer. Você já agradeceu a Deus hoje?
Você agradeceu a Deus por todas as boas dádivas dele na sua vida. Talvez você esteja até com problemas, mas você tem a oportunidade de estar diante do Deus que soluciona problemas. Você tem a oportunidade de falar com o Deus único e verdadeiro, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo e de tudo que neles há. Sabe, Jesus, a palavra diz que Ele comprou pelo seu sangue um novo e vivo caminho que nos dá acesso ao trono da graça de Deus. E quantas vezes você chega diante desse trono? Nós precisamos de entender isso. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos instruir. Deus quer nos direcionar. Mas Ele precisa também de uma resposta nossa. E a nossa resposta é nos curvar diante da grandeza dEle. A nossa resposta tem que ser: Senhor, eu estou aqui reconhecendo, não é mérito meu, não é na minha força, eu não posso coisa alguma, eu sou pequena, eu sou vulnerável, eu sou limitada. Mas, ó Deus, a tua misericórdia é maior do que os meus, do que a minha limitação. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz me comprou por um alto preço para que eu fosse resgatada pelo Senhor. Então, Deus, eu devo louvor, eu devo adoração, eu devo a gratidão a Deus. Nós estamos em dívida com Deus. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. E é assim mesmo. Ele nos constrange com um amor tão grande que Ele tem para nós. Sabe, Deus tem promessa para as nossas vidas. Tem propósitos na nossa vida. Você está aqui porque você é um missionário nessa terra. Sabe o que é ser um missionário? É ter uma missão e andar por esta missão, para cumprir esta missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é trazer glória para o nome de Deus. A nossa missão é trazer para Deus aqueles que não o conhecem, o seu testemunho de vida. A grandeza de Deus através da sua vida, daquilo que Ele fizer. Quanto mais você der a Deus, mais Deus tem para dar para você. O pastor sempre disse aqui: você nunca vai vencer Deus no quesito de dar, porque Ele tem muito mais. A palavra diz que Ele é a fonte de toda boa dádiva. Isaac entendeu isso. E nós precisamos de entender também. Você às vezes pode até perguntar: ah, meu Deus, mas é tanta luta. Quando é que essa luta vai passar? Ah, meu Deus, por quê? Por que é tão difícil? Olha, para de perguntar a Deus o porquê. E porquê da luta. Tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo. Não pergunte por quê. Para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Eu vou sair disso fortalecido, Senhor, porque eu vou trazer glória para o teu nome. Essa enfermidade não é minha. O Senhor, Jesus, levou na cruz do Calvário. Essa porta que se fechou, ah, Deus, essa porta fechou. Ah, Senhor, eu sei, porque se o Senhor fechou uma porta, é porque o Senhor tem outra maior para abrir para mim. Deus não perde causas, amados. A gente fica se lamentando. Ai, que vida, oh, azar. Tinha um personagem antigamente, né, de um desenho animado. Oh, céus, oh, vida, oh, azar. E quanto mais ele murmurava, mais problema ele tinha, mais as coisas davam erradas. Começa a glorificar Deus. Eu te louvo, Senhor. É chorando, eu estou louvando. Eu estou lutando, eu estou louvando. Eu estou glorificando o teu nome. O Senhor é meu Deus. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. General de guerra que não perde batalha.
Você quer vencer as adversidades da sua vida? Comece a exaltar a Deus. Faça um altar de louvor a Deus. Não baixe a guarda em murmuração, em preocupação. Preocupar-se é ocupar-se de algo que ainda nem aconteceu. E que você fica matutando. Ai, meu Deus, eu não tenho a carteira, a polícia vai me pegar. Não, não é assim, amado. Eu não tenho carteira, mas eu tenho Deus que manda os anjos dele se acamparem ao meu redor. Eu tenho um Deus que me esconde atrás da cruz de Cristo. E eu vou passar invisível. Senhor, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer tudo certo. Eu não vou dar motivo para que o diabo me lace numa cilada. Ah, Senhor, eu vou vencer. Eu vou chegar lá onde eu tenho que chegar. Senhor, minha cidadania não é nessa terra. A minha cidadania está no céu. Mas se o Senhor quiser me dar aqui, o Senhor me dá aqui também. Porque o Senhor é dono dos céus e é dono da terra. Mude o seu discurso. Glória a Deus. Se você confiar em Deus, não desistir, a providência de Deus vai te alcançar. Porque Ele é Deus de providência. Amém? Bênçãos inesgotáveis para os que obedecem a Deus. Elas chegam de forma surpreendente. Quando você menos espera. Lutou, fez, mas esperou, confiou em Deus. Confio em Deus, eu confio em Deus. Ele vai se manifestar. Ele vai me dar minha vitória. Ah, Senhor, olha, Pai, está difícil. Mas segura aqui na minha mão, Senhor, não deixa eu fraquejar, não. Senhor, toma minha mente, cativa o teu espírito, para que eu ande em obediência a Cristo. Senhor, guarda os meus pensamentos, guarda, Senhor, a minha boca, para que eu não murmure contra Ti. Senhor, eu quero Te louvar, apesar das circunstâncias. E aí, Deus vem e Ele te surpreende. Tem um ditado popular que dizia, ou diz, um dia é da caça, o outro é do caçador. O Isaac foi perseguido por pastores, pelo rei dos filisteus. Mas aí um dia, chega para Isaac o rei que mandou ele embora da terra dele, que até apoiava os seus servos, os seus pastores, para poder tampar os poços que ele abria, para brigar e ficar com os poços para eles. E aquele rei vem, e a palavra diz assim, a partir do 28, por aquele tempo, veio a Isaac, Abimeleque, de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhe perguntou, o que você está fazendo aqui? Você não me expulsou? Não mandou embora? Não queria na sua terra, agora você vem a mim? Bom, não foi bem isso, mas ele diz, por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada fizemos. Mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Não foi bem assim, né? Mas ele quis fazer a média dele. E aí, ele fala que nós te tratamos bem. E agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então, Isaac ofereceu-lhes um banquete, eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois, Isaac os despediu e partiram em paz. Surpreendentemente, o inimigo vai até você, porque ele viu Deus agindo a seu favor. Surpreendentemente,
para nós. Mas Deus já estava trabalhando. Vou mostrar para esse rei quem é o rei dos reis. Vou mostrar para esse povo quem é o Senhor dos senhores. Sabe, amados, quando nós andamos com Deus, fica evidente na nossa vida o poder de Deus. E aí, até aqueles que duvidam da nossa capacidade, aqueles que querem, não vou falar querem o nosso mal, né? Mas que não se agrada muito com a nossa vitória. Até esses. Fala, vou ter que dar a mão à palmatória. Quem conhece isso? Isso é da minha época, né? Palmatória era uma tábua que as professoras batiam na mão do aluno quando ele errava alguma coisa. Vou dar minha mão à palmatória, porque esse cara é abençoado por Deus. Ele tem Deus na vida dele. Não quero inimizade com ele, não. Eu não quero ser inimigo dele, não. O Deus dele é muito forte. O Deus dele é muito poderoso. Vou fazer aqui uma aliança com ele. Vamos fazer aqui um juramento com ele. Nós vamos viver em paz. E Isaac, como um bom servo do Senhor, ele fez um banquete para aquele inimigo. Serviu, eles passaram a noite ali no acampamento e depois eles os despediu e partiram em paz. Você talvez já tenha feito tudo e parece que as coisas não estão fluindo. Desanima, não. Tem outro ditado, né? Hoje os ditados vieram à minha cabeça. Eu sou da época, ditado e provérbio, né? Mas é ditado popular, que fala assim, que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não. Não é assim, não. Pode parar. Não é assim, não. Deus não perdeu e nem perde o controle de nada. Pode continuar orando, porque quanto mais você ora, mais fica evidente que os seus inimigos serão desbaratados, que a sua vitória irá chegar, que Deus é Deus que te abençoa, que há algo diferente na sua vida, porque a luz de Deus, a luz de Cristo brilha sobre a sua vida. Então, não vai aparecer assombração, não. Gente, assombração não existe, mas se você vê, você fala assim, eu te repreendo em nome de Jesus, sai! Deus te deu autoridade. Jesus disse, eu dei autoridade a vocês para pisar cobras e serpentes. Eu dei autoridade a vocês. Você não tem que ter medo. Você tem que ter ousadia em Deus. Tenha ousadia em Deus e você vai ver as coisas que Deus irá fazer. Se você não tem, se você é tímido, começa a falar com Deus. Começa a pedir, Senhor, me dê intrepidez, me dê ousadia para vencer o inimigo. Não é no grito, não é com barulho, não é com confusão. É com oração. Diz que é 00, né? 00. Põe o 00, disco 00 no chão. E você vai ver se o Deus que pode fazer muito mais do que você pensa, do que você pede, se Ele não vai fazer para a sua vida. Ele quer que todos saibam que Ele é Deus na sua vida. Se você obedecer e persistir, Ele vai deixar isso evidente para todas as pessoas. Estou perdendo a voz, mas também já estou concluindo. Glória a Deus. Estou concluindo. Seja forte. Deus, quando apareceu para Isaac, talvez ele estivesse lá, se perguntando, Deus, tive que vir para cá, o Senhor mandou eu para lá, eu vim para cá agora, porque eles me expulsaram. Deus fala para ele, não tema. Nós devemos temer com reverência a Deus, mas não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Não tema. Deus, Ele falou para Josué, seja forte e corajoso.
Ele disse na palavra para tantos outros que fizeram parte da história. Ele disse: não tema, eu sou contigo. Pare de tremer de medo das situações, mas tenha reverência e temor diante daquele que pode resolver toda e qualquer situação. Lute, mas lute com as armas de Deus. Porque a palavra diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra as pessoas, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores dessa terra, do mundo de trevas, e contra forças espirituais que atuam nas regiões celestiais. Então, não fica brigando com seu vizinho, porque o cachorro dele latiu demais essa noite. Não fica brigando com o seu filho, porque ele demora a dormir. Não fique brigando, não fique se desgastando com coisas pequenas ou mesmo coisas grandes. Não se incomode se as coisas não estão saindo do seu jeito, mas tem um Deus que dá jeito em qualquer coisa. É só você confiar nele, colocar na mão dele e descansar. Vai dormir, descansa, confia. Se reveste da armadura de Deus. Se reveste com a armadura de Deus, para você permanecer firme e inabalável contra as ciladas do inimigo. Apenas creia, confia. Deus está cuidando de você. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e